Boa noite a todos, a todas, a todes. Vamos começar daqui a pouquinho nossa live com a doutora Ana Paula Dergan, oncologista clínica, certo? Então podem mandar suas perguntas ao longo da live. Já já ela entra aí. E o tema da nossa live agora às 18 é: que avanços podemos esperar no combate ao câncer de ovário, né? Então a gente vai falar o que há de surgir aí, o que pode ter aí de novo, enfim, em relação ao câncer de ovário, em relação ao tratamento. Isso que é muito importante. Com certeza os pacientes esperam muito. E também vai falar do tratamento atual, o que há hoje disponível e que está aí, que é mais convencional, enfim, que as pessoas têm mais à disposição dos tratamentos, certo? Então, perguntas nesse sentido podem ser encaminhadas aqui que a gente lê. A doutora Ana Paula Dergan é oncologista clínica, então vai bater esse papo aí com a gente, certo? Às 18 horas, daqui a pouquinho, eu envio o convite para ela. Quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que, durante o dia, publicou, postou, aí, enfim, repostou, marcou a ACO. A gente bateu recorde de pessoas, né? Marcando a nossa conta, enfim, teve uma repercussão muito boa. Então isso é muito, muito importante. Continuem fazendo isso, certo? E daqui a pouquinho, quando a gente começar a nossa live, vou convidar pessoas aqui também. E aí a gente consegue ter mais gente assistindo essa live. Em breve nós faremos uma live, hein? Muito interessante. Muito legal sobre o tema imagens, né? Doutora Ana Paula, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Muito Tá, já. Uhum. tá ok aqui meu som para você, tudo certinho? Para Nossa, todos, né? Se alguém... dando a luz aqui, mas tudo bem. Uhum. Então tá jóia. Doutora, obrigado mais uma vez por estar participando aqui com a ACO, especialmente hoje, né? Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário, ou contra o câncer de ovário, enfim, como preferir aí. E é uma data importante, né? A associação, uma época, um momento em que organizações como a ACO se mobilizam para levar informação, onde a gente também faz uma mobilização em massa aí com os pacientes. E fiz esse convite aqui, primeiro porque a gente fez uma live muito boa, Ah, não sei se foi no começo desse ano, eu não me lembro se no finalzinho do ano passado, e a gente teve uma repercussão muito boa, todo mundo gostou do jeito que você fala, explica de forma bem didática, e eu achei que foi muito positivo, então a gente repetiu esse convite aqui. Espero que a gente leve boas informações também para as pacientes. E fiz esse convite para a gente falar que avanços nós podemos esperar no combate ao câncer de ovário, que é o tema da nossa live, que a gente vai conversar aqui durante essa próxima hora aqui. Tá bom? Então é isso, sim. Estou mandando aqui no meu aviãozinho aqui convite para as pessoas, para mais gente participar dessa live. E aí vai dar o tempo certinho, tá bom? Se você puder também fazer aí, convidar as pessoas. eu fiz o convite também para várias Perfeito. associações aqui. Eu participo da Associação das Amigas da Mama, que trabalha muito combate ao câncer de mama, mas eu tenho trabalhado muito também a questão do câncer ginecológico, né? Eu acho que datas como essa, elas trazem um chamariz importante. Óbvio que a gente não fala para quem está, como você, na associação, o ano inteiro trabalhando com isso,
é difícil, né, durante o ano mobilizar as pessoas e trazer, mas são datas como essas que trazem um volume maior de pessoas para que durante o ano você possa engajar essas pessoas no trabalho, para que possa gerar mais feedback, retorno de outras associações, retorno da indústria, retorno dos médicos, de equipes, para que você possa crescer e divulgar mais as informações. Então, a gente sabe que essas datas, elas chamam. A questão, eu acho que o nosso trabalho tem que ser no sentido de não deixar isso passar só como uma data pontual, né? Ela gerar, na verdade, situações em que a gente possa coletar frutos durante o ano de trabalho, que é difícil, né, Fernando? Você conseguir dar passos numa situação de uma doença que é mais incomum e tem menos enfoque na mídia do que, por exemplo, a gente que está na oncologia. Eu faço oncologia geral com enfoque em mama e ginecológico, mas o enfoque sempre está mais no câncer de mama e no câncer de próstata. É verdade. O que você falou é um ponto interessante porque, bom, primeiro, né, para pacientes já diagnosticadas, quando a gente fala, e há muitas pacientes recém-diagnosticadas, então é um momento muito importante porque consegue obter informação bem direto da fonte, né, informação com médicos, assim, com associações, enfim, informações bem seguras, desmistifica um monte de coisas, esclarece muitas outras, né, então eu acho que é importante. É importante realmente pela questão da visibilidade, que eu acho que isso também é um ponto, não tem como deixar isso passar batido, porque, ok, não é uma doença com, digamos assim, um teste que vai ser um preventivo, né? Então, enfim, o método de rastreamento é mais complexo, mas a gente, por esse motivo mesmo, não pode deixar essa data passar, assim, então, acho que é bastante importante. Então, para a gente começar nossa conversa, vou me apresentar, caso pessoas que estão aí no seu grupo, né, não conheçam, na sua rede social não conheçam. Eu sou o Fernando, da ACO, Associação de Combate ao Câncer de Ovário. Nós estamos aí desde 2015 falando sobre esse tema. Eu sou filho de paciente que morreu aos 57 anos de idade, sou neto de uma paciente também que morreu aos 51 anos de idade. Então tem uma série de informações sobre histórico familiar que ficaram aí ocultas na minha família. Então a minha família teve essa recorrência de casos de câncer de ovário, além de outras pessoas, né, tia, etc. Então desde 2015 nós estamos aí nessa missão de levar informação, boa informação, de, enfim, atuar de alguma forma com políticas públicas que ajudem a melhorar esse caminho da saúde, da oncologia, enfim, as necessidades das pacientes especificamente do câncer de ovário. E a gente convidou aqui a doutora Ana Paula Dergan, que é oncologista clínica, que hoje está aqui na conta da Neo-Oncologia, também batendo esse papo com a gente. Doutora, para começar, assim, o tema da nossa conversa, né? Que avanço a gente pode esperar no combate ao câncer de ovário, né? 8 de maio, todo ano a gente fala sobre... às vezes eu acho que a gente fala até mais do mesmo, assim, né? Fala mais de algo que parece ser repetitivo. Mas aí foi feito esse desafio, assim, né? O que há de novidade no combate ao câncer de ovário, ou o que esperar realmente no sentido assim, porque a gente precisa também pensar em que as pacientes, que a gente pode trazer de esperança aí para os tratamentos, né, do câncer de ovário. Acho que, em primeiro lugar, acho que o repetitivo ele é importante, porque você coloca ideias para ficar na cabeça das pessoas. Então, a gente entende que às vezes você está repetindo coisas, mas essas coisas são boas. Então, não entenda como repetir algo, sou repetitivo. De algum modo, a gente está somando alguma informação nova, está colocando novas pessoas no meio e falando de um assunto até a mesma coisa pode ser, mas de outro modo,
e isso é de todo fundamental, então não é perdido. O segundo ponto, quando você coloca essa questão dos avanços, eu acho que, em primeiro lugar, eu pensei um pouco como poder me expressar quando veio o título e veio essa proposta sobre quais são os avanços. Quem está nos assistindo e quem vai transmitir informações para frente, porque a gente acaba sendo gerador de opinião e quem está ouvindo vai passar para alguém essa informação, é entender que quando você... Esse é meu pensamento até sobre como acho que você... Claro. A associação e tudo, dizendo sobre a questão do câncer de ovário, você está falando do câncer epitelial, é desse avanço, tá? Porque assim, a gente imaginando o ovário como uma glândula, que eu acho que volta um pouquinho nos primórdios aí do entendimento, que é uma glândula que produz hormônio feminino e é uma glândula que produz o óvulo, basicamente o ovário, ele tem 3 partes. É como se ele fosse um ovo, tá? Ele tem uma casquinha, ele tem, vamos pensar assim, até mesmo num ovo cozido, assim. Ele é uma casquinha, ele tem a parte da clara, que é uma boa parte branca, e tem a gema lá, amarelinha no fundo. A gente tá falando aqui, quando diz dos avanços, do câncer epitelial de ovário, que é o mais comum, que é a casquinha do ovo. Existe câncer das células da parte da clara e da gema do ovo, que são o estroma, que na verdade é a parte branca, e a gema como se fosse a parte germinativa, onde é produzido o óvulo. Então existe câncer nessas outras 2 partes do ovário também. Quando você diz dos avanços, que é o que eu vou falar agora, eu estou dizendo só dos avanços do câncer mais comum, que na mídia ou quando é falado, que é o que mais atinge as mulheres, mais de 90%, é só do câncer dessa capinha. E é esse tipo de câncer, na verdade, que é o mais agressivo, que é o carcinoma epitelial de ovário. Então, assim, o que nós temos que pensar? Que existem 2 pilares de embasamento dos avanços no tratamento. É o pilar no avanço cirúrgico e um pilar no avanço clínico, medicamentoso do tratamento do câncer de ovário. O pilar cirúrgico foi o avanço da cirurgia do câncer de ovário. Isso melhorou muito ao longo dos anos, através das técnicas, através da expertise do cirurgião. Quando a gente diz expertise, a gente está dizendo que o cirurgião está mais bem treinado para fazer essa cirurgia. São cirurgias grandes, são cirurgias de várias horas, para você poder fazer uma cirurgia altamente efetiva, em que você consiga retirar volume de doença, porque não é simplesmente operar e retirar o ovário. Em algumas situações, sim, você vai lá, é um tumor inicial, e você retira os ovários, as trompas, faz uma cirurgia mais compacta. Mas, de modo geral, são cirurgias grandes e que precisa realmente de treinamento de cirurgião especializado, cirurgião que opera câncer. E o outro pilar é o avanço no tratamento medicamentoso. Eu até vi que vai ter uma live, acho que com a doutora Lígia Soares, né? Sim. Sobre a colocação de um dos medicamentos no rol da ANS. Mas até chegar nisso, não vou me focar nisso porque ela que vai falar, mas para a gente poder chegar nisso, é bem interessante entender que, de modo geral, a gente tenta fazer os pacientes entenderem, porque assim, o paciente pergunta para a gente, mas não tem outro remédio para fazer, não tem mais nada. Às vezes, quando você propõe algumas medicações e a coisa não avança do jeito que a gente queria, é porque a gente ainda é muito criança, ou seja, a oncologia ainda não é uma especialidade que tenha décadas. Ela tem décadas, mas não tem décadas de avanço de medicamentos. E no câncer de ovário isso é muito real. Então, por muito tempo, principalmente pensando nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, basicamente nós tínhamos um tratamento à base de platina para as pacientes, que é uma quimioterapia, um citotóxico, um remédio que destrói célula,
à base de carboplatina ou cisplatina. Então, você imagine durante mais de 30, 35 anos, você só ter um tipo de medicamento para fazer. E fazer o que depois? Basicamente nada, ou remédios com ínfimos resultados. Isso foi começando a ter mudança nos últimos 10, no máximo 12 anos. Então, assim, hoje nós temos novas drogas, né, que são inibidores, que a gente diz. Eu digo drogas-alvo para o paciente entender. Ao invés de você ter uma bomba, teria uma medicação que você solta e destrói tudo de bom e de ruim ao mesmo tempo, hoje você teria uma droga específica, alvo, que ela seria como um atirador de elite, que atingiria um alvo específico, que você poderia utilizar isoladamente ou em associação com essa quimioterapia, que são esses inibidores de VEGF, que se chama bevacizumab ou Avastin, e os inibidores de PARP, que é o rucaparib, o niraparib, o olaparib. São drogas que trouxeram um avanço, mas assim, Fernando, nós temos que pisar muito bem no chão e não achar que isso é o suficiente para o tratamento. Nós que estamos na prática clínica todos os dias, vendo as pacientes fazendo as medicações, a gente sabe que isso é algo positivo, é algo somatório, é algo que tem trazido muito benefício mensurado, medido, mas ainda não é o suficiente. E o que nós temos além disso hoje? Nós temos estudos em fase de aprovação nos Estados Unidos com drogas como imunoterapia. A imunoterapia, ela é um pouquinho mais complexa como entendimento, mas é uma droga como se você tivesse... ao invés de você ter um soldadinho que luta, você entrega para ele algumas armas para que ele lute melhor. E esse soldado, ele fica mais forte. Então, a imunoterapia seria esse soldadinho mais forte, porque nós temos células no corpo chamadas linfócitos que deveriam destruir esses tumores quando eles se desenvolvem, mas eles têm alguma deficiência. Então, podemos injetar, fazer medicações que fazem com que esse linfócito fique mais forte e ele combata o câncer com mais afinco, tá? Então, essas drogas hoje já tem esse tratamento para melanoma, que é um tipo de câncer de pele, para câncer de pulmão, inclusive para câncer de mama. Não tem ainda imunoterapia aprovada para o câncer de ovário, mas é o próximo passo. Tem associação dessas drogas e tem drogas ainda que não tem nem nome. São siglas de letras e números que estão sendo estudadas. Mas, assim, até chegar, isso é importante que quem está nos ouvindo, pacientes, familiares e até mesmo quem vai passar a informação para frente, entender que essas drogas, elas precisam passar por fases de estudos para que sejam aprovadas e entrem na prática clínica para que o médico possa prescrever. Então, às vezes você vê uma notícia interessante que saiu um remédio, mas está sendo testado ainda nos ratinhos, ou está num estudo de fase inicial em pacientes. Então, realmente, isso atrasa um pouco o tratamento. Em relação a tratamento em si, medicação, o cenário é otimista, mas é muito, muito realista em relação a que nós não temos nenhuma droga mágica saindo do forno, tá? Nós temos o que é padrão, que já é utilizado e que ainda é muito, muito útil. Nós curamos ainda pacientes fazendo quimioterapia à base de carboplatina e cisplatina, e temos essas drogas hoje que, associadas a esses medicamentos ou isoladas em manutenção, que a gente diz, tem feito com que pacientes com doença muito mais avançada ou mesmo metastática, que espalharam, possam viver muito mais e com mais qualidade de vida. Mas eu não tenho hoje, dia 8 de maio, né, dia de a gente falar sobre o câncer de ovário, algo que
a ciência possa trazer como uma magnitude gigantesca para o tratamento definitivo. É um dado muito, não é um dado tão feliz, mas é o que mais de real e a gente não pode passar informação errada aqui, né? Perfeito, mas de toda forma, isso não deixa de ser mesmo com essa, você trouxe o lado realista da coisa, mas também trouxe avanços, então eu enxergo, né, me corrija se eu estiver errado aqui, mas enxergo como uma forma de uma esperança, algo muito positivo para as pacientes, né? Uma vez que, pelo que você explicou, a gente ficou muito tempo, né, a medicina ficou muito tempo refém de quimioterapia, e aí depois de um certo tempo, essa chegada de drogas-alvo, etc., abriu um leque aí de possibilidades para as pacientes. É isso mesmo, né? Sem dúvida. É um pouco complexo da nossa parte, às vezes, passar isso para o paciente, porque a gente quer criar um otimismo, só que um otimismo real, né? É que, assim, quando eu comparo com tumores mais comuns em que drogas saem muito mais facilmente, como, por exemplo, o câncer de intestino, o câncer de mama, os cânceres que são menos comuns, como o de ovário, acabam perdendo um pouco de espaço, mas ao mesmo tempo, pensando que é uma doença menos comum e até menos estudada que um câncer de mama, é algo totalmente otimista, né? Então, os avanços tanto que qualquer coisa nova que saia, você está vendo aí nas mídias, nos grupos médicos de câncer de ovário, que está sendo realmente o entendimento, inclusive, da doença, ele está sendo cada vez mais melhorado. E até vem aqui um questionamento no seguinte aspecto: por que que o tratamento dessa doença, né, se me permitir que eu vou responder, acaba sendo tão difícil? Diferente, por exemplo, de outras doenças, né? Várias são difíceis, mas assim, por que que é tão difícil? Porque existe uma palavra no câncer de ovário chamada heterogeneidade. O que que é isso? É você pegar um bolo de células do tumor, dessa casquinha do ovo lá, que cresceu e se multiplicou, pega um pouquinho e coloca no microscópio. São células muito diferentes. São células de características muito erráticas. Não existe uma uniformidade. Você consegue destruir tumor quando ele é muito igual às células. É como se eu precisasse de uma arma específica para cada tipo de célula que eu encontro naquele bolo. E às vezes eu não tenho, então eu tenho essa que eu jogo ali em cima, destrói um pouquinho, eu tenho mais essa outra droga que eu jogo ali, destrói mais um pouquinho. No final das contas, eu vou destruindo alguns pouquinhos e sobra. E esse pedacinho que sobra do que cresceu, ele cresce de novo. Aí eu preciso outra droga que seja boa contra aquelas células que se tornaram resistentes. Então, é uma doença que ela tem muitas caras, ela se diversifica muito, então é muito difícil tratar. É por isso. Acho que está sem som. Agora está com som? Agora está com som, né? Ok? Sim. Perfeito. Minha pergunta quantos subtipos do câncer de ovário, quais são os mais comuns, esses subtipos? Queria que você falasse também, você mencionou o epitelial. Por que que ele é mais comum aí, caso as pessoas não saibam, né, queiram saber a respeito disso? Por que que ele é o mais recorrente, né? E também os tipos raros, como é que acontece o tratamento desses tipos menos comuns, assim, diria, Eu de acho que câncer de a ovário? gente volta. Hoje vamos falar usar esse exemplo do ovo. Eu acho que fica bem. Ok. A gente volta ali para entender que você forma o tumor a partir de um tipo celular. Então, o tipo celular epitelial, que epitélio é revestimento, que reveste o ovário, que é o mais comum, ele tem subtipos dentro dele. Os outros dois menos comuns, que corresponderiam ao que está mais dentro do ovário, que é o estroma, como se fosse a clara do ovo,
e o germinativo como se fosse a gema, esses dois, eles são mais incomuns, tá? Por quê? Na verdade, o epitelial, ele tem a predisposição de se multiplicar mais. O epitélio se multiplica mais. É como se fosse uma pele, é a pele do ovário, a capa do ovário. Então, é mais fácil perder a capa e nascer outra. A parte de dentro, ela está mais protegida. A parte de dentro, que são os dois outros tipos, que são do estroma e de basicamente são tumores operáveis. Você faz a cirurgia e o tratamento ele está realizado. Só para você ter uma ideia de que tipo de tumor são esses, são tumores, por exemplo, que se desenvolvem da célula que vai dar origem ao óvulo, que é a célula reprodutora feminina. São tumores grandes, às vezes, que tem vários tipos celulares misturados, mas que você opera e o tamanho não é o documento. Você opera, você retira e você está tratado. Inclusive, esses são interessantes, por exemplo, como coriocarcinoma. Eles têm até outros marcadores que não o CA125 elevado. Tem o beta-HCG. A mulher vê, por exemplo, descobre que a barriga cresce, ela faz um beta-HCG e acha que está grávida, porque a barriga cresceu, por exemplo, a menstruação atrasou. E daí você vê com uma ecografia que não é um feto, é um tumor de ovário desses menos comuns, mais raros, sabe? Aí como é que faz? Você faz a cirurgia e resolve o problema, tá? Então, basicamente, é difícil você precisar outra coisa além do que cirurgia nesses tumores de células germinativas e do estroma. Só para você ter ideia de porcentagem, eles todos são menos do que 5% dos casos. Por isso que até quando você fala na prática clínica, praticamente você não fala sobre isso. Você acaba falando quando você diz câncer de ovário, você está falando instintivamente do epitelial, desse da casquinha que se multiplica mais fácil. E dentro desse, nós temos alguns subtipos também, tá? Existe um subtipo chamado endometrioide, que é parecido com um carcinoma de endométrio. Endométrio é dentro do útero, é diferente de ovário, mas eles são meio que primos. Acontece muito em pacientes que têm endometriose. Então, por exemplo, ter endometriose, que são aquelas células do endométrio que saem de dentro do útero e vão para intestino, vão para outras partes do corpo, que a mulher tem cólica, tem muitas dores. A endometriose é um fator de risco, tanto para câncer, que é o endométrio, quanto para câncer de ovário do subtipo endometrioide. Existe o epitelial de células claras, são vários subtipos, em torno aí de 4 a 5. Os mais comuns são os serosos e os mucinosos. O seroso é o clássico, porque assim, quando você vem e fala para mim, e hoje, que apareceu muito na mídia, né, em diversas redes sociais, importância do câncer de ovário em relação ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário. Sobre o que se está falando? O câncer de ovário epitelial seroso, que a gente usa a sigla em inglês High Grade Serous Ovário Carcinoma, que é o carcinoma seroso de alto grau. Aí que entra uma subdivisão dentro, vocês estão entendendo, dentro do epitelial, que é o mais comum, que é o que mais se fala. Existem alguns subtipos, como eu coloquei para ti, o endometrioide, o de células claras, o mucinoso e o seroso. Aí, o seroso, ele se divide de alto e de baixo grau. Basicamente, o dia a dia do oncologista que trata câncer de ovário, ele vê carcinoma epitelial de ovário do tipo seroso de alto grau e de baixo grau um pouco menos, mas principalmente de alto grau. É esse que a gente fala desses avanços do tratamento que eu citei, as drogas, é desse que se fala sobre o CA125, é desse que se fala sobre as queixas, os sintomas. Por quê? Porque simplesmente ele é o mais comum, ele é o mais comum e ele ocorre principalmente nas mulheres que estão na menopausa. 90% dos casos
ocorre em mulheres menopausadas. E ele é diferente o seroso de alto para o de baixo grau, basicamente pelas características das células que você vê no microscópio. Não é que o de baixo grau não vira de alto grau. O de baixo grau é uma doença e de alto grau é outra doença. Então, quando a gente faz uma fatia, se a gente pegasse então uma fatia de pizza para poder dizer sobre a quantidade desses subtipos, leva em consideração que 90% da pizza é carcinoma epitelial seroso de alto grau. O resto entra os outros subtipos epiteliais e entra aqueles mais raros que eu falei, que é o recheio do ovo lá, que é o estroma e que é as células germinativas. Aí quando a gente fala sobre eles, a gente fala casos, né? Ó, até tem ali, ó, a Tânia colocou, tive um carcinosarcoma. Esse aí é muito mais raro ainda. Ele entra como um sarcoma de ovário, vai menos do que 1% dos casos. Então, tem todos esses subtipos, né, que são colocados. Mas quando a mídia fala muito, ela está falando do carcinoma seroso ou epitelial seroso de alto grau. É assim, claro, que uma primeira colocação para quem nunca ouviu falar ou só, nossa, tudo isso tem num órgão que, né, são 2 ovários, 2 glândulas pequenas ali, é isso mesmo. Então é bastante complexo. Então, assim, se sair um entendimento de que tem vários subtipos, eu acho que já é um avanço bastante importante e entender que a maioria dos tumores malignos de ovário, porque existem tumores benignos também, né? Aqui a gente está falando de câncer de ovário, todo câncer é maligno. Então, falando do câncer de ovário, a maioria deles, a gente está falando do carcinoma epitelial seroso de alto grau. Doutora, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque tem algumas questões. E aí vou perguntar, antes de mais nada, se está todo mundo entendendo aqui a explicação. Eu acho que está muito, muito claro, sim. A doutora consegue trazer muita clareza para a nossa conversa aqui. Mas caso alguém não tenha entendido alguma coisa, pode retomar. Pode dizer, doutora? Claro, não pode perguntar, eu explico de novo. Eu gosto de fazer analogias com desenhos Perfeito. para poder comparar, porque realmente a pessoa pensa, né? São 2 glândulazinhas pequenas que lembrar o primórdio dela, né? O que o ovário faz? O ovário produz os hormônios femininos e produz o óvulo. Basicamente, as células que produzem os hormônios podem gerar câncer, as células que produzem o óvulo podem gerar câncer. E não são essas que geram o seroso de alto grau. É a casquinha, é a capa do ovário. Vou voltar na pergunta da Tânia, que essa é interessante. Ela falou assim, antes do uso de novas drogas, também é preciso um lembrete dela aqui, instrumentalizar médicos para que eles desconfiem do câncer de ovário nos sintomas mais usuais. Aí tem a contribuição da Mayara também, que ela diz aqui, gostaria que falasse sobre a metástase pleural, mas eu vou pegar aqui na informação que a Tânia colocou aqui. Os médicos, assim, você falou de algo, enfim, tem tipos, tem subtipos, tem uma complexidade no câncer de ovário, né? E aí a minha pergunta é, assim, os profissionais estão aptos, assim, a ter essa sensibilidade de perceber isso? Por isso também tem a questão da complexidade do momento do diagnóstico? Isso também é algo que demanda essa especialização do médico, né, também? Quanto a, claro, aos subtipos e a complexidade da doença, é uma coisa muito de especialista. É a mesma coisa que a gente conversasse aqui sobre quais seriam as cirurgias boas para o joelho, por exemplo, né? Não teria como um médico especialista em oncologia falar sobre qual é a melhor cirurgia para um trauma de joelho de um jogador de futebol, mais ou menos isso. Agora, existe, Fernando, isso é real, eu acho que isso é papel nosso também, de colegas deles, divulgar.
a lembrança sobre o diagnóstico. E aonde está essa lembrança? Não é entre eu e minha colega oncologista ou entre eu e um cirurgião oncológico, porque a gente vai lembrar disso. A gente vê isso todos os dias. Não é entre eu e os colegas dentro da minha área. É do médico plantonista que está lá atendendo uma mulher no plantão que vai lá com a barriga estufada, entendeu? Ele é um clínico. Ele é um médico clínico geral, ou ele é outra especialidade que está lá de plantão, e de repente a mulher está indo no pronto-socorro, já foi lá nos últimos 6 meses, todo mês ela está indo no plantão com a barriga com dor, que ela come, estufa e não passa comida. Então, assim, é esse profissional que precisa lembrar de encaminhar essa paciente para um especialista, de lembrar de pedir uma imagem do abdômen, né? Porque é ali que você vai encontrar o diagnóstico. Só que isso não é fácil, é bastante difícil, porque o profissional atende diversos casos num mesmo plantão e pensa, não, ela está com um problema no estômago. Quantos pacientes chegam para a gente que primeiro fizeram uma endoscopia, fizeram colonoscopia, tomaram remédio para estômago, para enjoo, e falaram que era da cabeça, e falaram que era um monte de coisa, e ninguém fez uma tomografia da barriga, e tinha uma massa lá na pelve, né, que ela faz com que o estômago suba e tudo mais, e a pessoa fica com aquela sensação de plenitude geral, não consegue comer e de repente começa a emagrecer. Então, dentro da comunidade médica, existe uma dificuldade gigantesca, porque você tem que imaginar que existem vários colegas de várias especialidades diferentes. O que eu falo para as pacientes é assim, né, para elas valorizarem a queixa delas e não desistirem de bater na porta dos médicos. Porque, infelizmente, a gente vai ter bons médicos e médicos que não vão dar valor a essas queixas. Isso é normal, é comum, infelizmente, é real, na verdade. E se elas continuam com a queixa, não acharem que é simplesmente, não, acho que é da minha cabeça, não é nada. É buscar um profissional. E na dúvida, veja, vocês... É uma doença feminina. Vai, pelo menos, numa ginecologista de confiança, que algum profissional indique, ou que já é sua ginecologista, porque é a porta de entrada para o diagnóstico. Ninguém vai bater na porta do oncologista, primeiramente. A gente tem casos? Tem, mas é de alguém que encaminhou, porque lembrou de um caso e tudo mais. Mas, de modo geral, a porta que pode salvar essa paciente é a ginecologista. Porque ali, claro, não estou dizendo que todos os ginecologistas são iguais, mas é ali que pelo menos um transvaginal, uma ecografia pode ser feita. Lembrando que não é o exame, né, vindo para prevenção, não é o exame preventivo que faz o Papa Nicolau que vai detectar. Este exame é para diagnóstico de câncer de colo de útero, tá? O exame que pode detectar alguma coisa é um achado de uma ecografia. Mas não é indicado, não existe nenhum estudo ainda de rastreamento anual, semestral, que toda mulher tenha que fazer ultrassom transvaginal e CA-125 todo ano. A não ser em uma condição: mulheres que tenham mutação do BRCA1 e ou BRCA2, que é um fator de risco para câncer de ovário epitelial seroso. Essas mulheres, elas vão ter essas mutações caso descobriram câncer de mama previamente, tiveram familiares com mutação e de repente elas fazerem o diagnóstico genético. Essas pacientes, diferente paciente, por exemplo, eu e outras mulheres temos lá um risco real de 1% de ter câncer de ovário, essas pacientes com mutação de BR e BRCA2, elas têm mais de 25% de risco de ter câncer de ovário epitelial. Então, essas devem fazer ecografia e CA-125. Agora, a população geral, não. Não tem um exame de rastreamento. Ah, vamos fazer igual mulher para mama, né? Vamos fazer mamografia todo ano para detectar câncer de mama. Vamos.
está indicado, está aprovado. Vamos fazer ecografia para câncer de ovário. Existem estudos, inclusive, que contraindicam você fazer ultrassom todo ano para detectar câncer de ovário. Essa é a maior frustração que nós na oncologia temos também, porque a gente queria um exame de rastreamento, mas ele não existe ainda. Tá sem som. Voltou, desculpa. Agora acho que tá, voltou, né? Voltou. Perfeito. A Patrícia fez uma colocação aqui, ela falou, fiz o transvaginal, fiz 2 abdômen total, 6 meses antes do diagnóstico avançado, aliás, o diagnóstico em estágio avançado. Mesmo assim, não apareceu nas imagens, né? Esse é um ponto que enfim, a gente ouve aqui Real. com recorrência. Outro ponto aqui, ó, mesma coisa, Andresa. Sim, sabe? Ela diz, meu foi descoberto de transvaginal seguido de ressonância na pelve. Como é que a gente percebe isso, então? Veja, existe uma característica do câncer de ovário. Então, sempre quando a gente está falando sobre o câncer de ovário, sempre entendendo aquele epitelial seroso. Que às vezes, ou muitas vezes, ele não gosta de ficar no ovário, entende? Então, você faz a transvaginal, teu ovário tá bonitinho, só que tua pelve ou teu abdômen tem carcinomatose. O que é isso? São células malignas do epitélio do ovário na capa que reveste os órgãos, que é o peritônio. Então, 6 meses antes pode não aparecer nada. Ou depois só aparecer num exame como ressonância magnética nuclear. Infelizmente, isso também é real, tá? Então, faz com que a gente acabe tendo diagnósticos de doença mais avançada. Exatamente, isso foi um bom esclarecimento que a gente ouve aqui, né? As pacientes, obviamente, enfim, cada um tem um caso, mas muitas vezes, quando esse tipo de situação ocorre, é dito assim, esse médico não observou, então é incompetência do médico, etc. Entendo. Isso é atribuído muito ao profissional. Aí eu vou mudar a pergunta aqui também. Tem muita paciente hoje, porque, enfim, tem muita informação, muita gente colocando informação na internet, associações, estudos, enfim, tem tudo aí acontecendo. E aí, assim, as pacientes ficam sabendo dessas novas drogas. E aí ela compara, assim, essa paciente usou essa droga, essa nova droga aqui, eu quero usar também. Daí ela chega e coloca isso para o oncologista dela, enfim. E aí a oncologista, eu imagino, né, que tem todo um protocolo, todo um plano já pronto para ela. E aí essa pessoa ou fica descontente ou às vezes busca um outro profissional, assim. Até onde é o limite disso, doutor? Assim, até onde é o limite de eu preciso realmente, porque surgiu uma nova droga, buscar isso, assim. E até onde também é a particularidade da doença do indivíduo, da paciente ali, Sabe que eu em relação à doença. colocar essa pergunta a partir do entendimento de que, felizmente ou não, mas eu acho que felizmente a medicina, ela as doenças, de modo geral, tirando particularidades das pessoas e de você ser japonês, descendente de alemão, que tem algumas particularidades de algumas doenças, a questão de droga, medicação e tratamento, ela é nível mundial. Então, assim, o que as pessoas estão fazendo aqui de tratamento foi estudado em todas as partes do mundo e comprovado cientificamente. Então, por mais que as pacientes chegam com informações, isso não vai ter mais escapatória, Fernando, porque o acesso é livre. Qualquer um pode escrever qualquer coisa, errada ou certa, na internet sobre o acesso à informação. Hoje, o que a gente vê e pede para os pacientes, assim, existe todo um engajamento já nos congressos, de ter associações participando nos congressos médicos. Isso é muito comum em câncer de mama. Você vai num congresso de câncer de mama, tem engajamento de associações de pacientes indo lá perguntar para os médicos sobre o acesso a drogas, a tratamentos específicos e tudo mais. Não tem como escapar de o paciente vir. Eu acho muito saudável, inclusive, que o paciente venha com os questionamentos, mas o entendimento, ele começa a entender a dificuldade pela particularidade de... É aí que eu conto toda a historinha para o paciente,
de qual é o estágio da doença, em que nível a doença do paciente está, primeiramente. Outro ponto, qual é a indicação que ele tem naquele momento daquele tratamento, porque você quer usar a droga X, mas qual é o momento ideal para usar essa droga X? Existe uma indicação comprovada cientificamente que é melhor usar antes, por exemplo, da cirurgia, que é melhor usar depois da cirurgia, no segundo momento. Tudo é tão protocolado, tão organizado, que é tão engessado, que você não tem como. Claro, existem maneiras de você flexibilizar algumas coisas, mas não tem muita escapatória. E até, eu acho que nesse momento é muito saudável que o paciente vá buscar até uma segunda ou uma terceira opinião. E ele acaba vendo que no final das contas, acaba indo pelo mesmo caminho. Todos os médicos estão falando sobre as mesmas drogas, porque elas são iguais em todas as partes do mundo. O que muda ou o que acontece é que o acesso ele não é igual no mesmo momento, né, para todo mundo, né, em relação a SUS e a segurança no Brasil e até mesmo acesso nos países mais desenvolvidos de acordo com os seguros de saúde que as pessoas têm. Mas receber as informações, o nosso papel como médico, né, é ouvir essa informação que o paciente traz e separar o joio do trigo. Eu tive, infelizmente, 2 pacientes em menos de 10 dias agora que faleceram do ovário, uma com 43 anos, a outra com 55 anos, que foi nesse final de semana, tá? E daí o ponto que chega, as famílias vêm com coisas, às vezes, mirabolantes em relação a drogas. Até a fosfetanolamina, eu já ouvi de famílias quererem buscar acesso. Não tem comprovação científica. Então, assim, a angústia, ela vem, ela é saudável, porque é uma doença complexa, tem que, às vezes, ter mais opiniões. No final das contas, eu tenho pacientes que vêm de fora para buscar segundas ou terceiras opiniões, como eu tenho pacientes que vão para outros lugares buscar segundas e terceiras opiniões, trazendo diversas informações diferentes de drogas. O nosso papel é buscar a ciência, é buscar o que tem de científico. A gente não pode fazer nada além disso. Eu não posso fazer um paciente ser um experimento. Desde que ele não esteja num estudo clínico, que daí isso tem estudos, na prática do dia a dia do consultório, da maioria dos médicos oncologistas, eles vão seguir os guidelines, vão seguir os protocolos, vão seguir as regras, porque a gente não pode, em primeiro lugar, fazer mal para o paciente. Se a gente vai conseguir fazer bem, a gente não sabe às vezes, compreende? Porque às vezes a doença realmente passou do limite do nosso tratamento, infelizmente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vamos lá. Maiara, sobre metástases após a quimio, mesmo estando estacionado, não tem como fazer cirurgia? Ela pergunta. Patrícia, no caso do tumor de ovário estava com 15 centímetros, no caso que ela tinha contado, né? Que em pouco tempo ela tinha feito os exames, não apareceu, e aí depois ela disse, no caso do tumor de ovário estava com mais de 15 centímetros e a metástase no peritônio. Uma pergunta da Andresa, é possível de um ano para outro ser diagnosticada com carcinoma seroso de alto grau? Sim. Pergunta da Andresa. É possível você não ter nada num ano e no outro ele aparecer. Isso é bem plausível, né? Porque é um tempo bem aceitável para a doença se desenvolver. Doutora, eu queria perguntar, por exemplo, dessas novas drogas. Assim, algumas tem nesses estudos um tempo, né? Então ela, de certa forma, retarda também essa recidiva, o retorno da doença aí. Sim. De maneira geral, isso acontece. Aí acontece isso, por exemplo, de maneira diferente nas pacientes. Então, por exemplo, ela pode ter uma recidiva esperada por um tempo X e chegar antes a esse tipo de recidiva. E aí, quando isso acontece, ela já utilizou essa droga-alvo, que opção, de maneira geral, é dada para essa paciente? Sabe que como tratamento? Existe um termo que já está pelo menos aí há 8 anos, então, com a associação, e já deve ter escutado muito médico falando. Não deve ser um termo tão comum para quem está nos ouvindo, mas eu acho interessante instigar o termo, que é aquela questão da sensibilidade e da resistência à platina,
que as pacientes podem ter, né? As pacientes que são sensíveis à platina, lembrem assim, a platina, carboplatina e cisplatina, que é a quimioterapia, é a melhor droga hoje ainda a ser feita no câncer de ovário seroso epitelial. As pacientes sensíveis são aquelas que respondem muito bem e por muito tempo, geralmente. E as resistentes são aquelas que, de modo geral, aquele miolinho de células, algumas morreram e sobraram outros que hoje não respondem mais à platina. O que a gente tem feito de modo muito importante, que tenha atrasado essa recidiva, ou até tem colocado pacientes numa espécie de manutenção barra cura, vamos assim dizer, para não colocar o termo, né? Remissão, a gente gosta muito dessa palavra, que é a ausência da doença. É você fazer a quimioterapia à base de platina e depois utilizar uma droga que fique a cada 3 semanas, por exemplo, um bevacizumab, que é uma terapia de manutenção, que é o Avastin, ou ficar tomando inibidor da PARP, que é o olaparib, que é o mais comum. Tem o rucaparib, tem o niraparib também. E essas são drogas que atrasam realmente a recidiva. Se houver essa recidiva, ou seja, em imagens de controle a doença volta, como essa paciente respondeu à quimioterapia antes, ela pode ser exposta à mesma quimioterapia do passado. Isso tem estudos comprovados. A gente faz isso na prática clínica. Existem outros protocolos de quimioterapia que você utiliza, tá? Mas você começa inicialmente voltando à platina. Olha essa, a Andresa, que interessante, ó, tá há 3 anos com niraparib. Parabéns, Andresa. Tomara que você fique... Assim, a gente já tem estudos que passaram de 3 anos. Espero que você fique por muito tempo com a medicação. Acredito que teu médico não vai tirar a droga. Por quê? Porque é uma droga que ela coloca a doença dela para adormecer. Para adormecer. Então, você pode reiniciar protocolos que você já fez no passado. O grande problema e a grande angústia das pacientes que fazem a quimioterapia é o quê? É fazer a quimioterapia e não responder à quimioterapia. Aí você tem outros protocolos de quimioterapia, só que é assim, ó, é um funil. Cada vez que você vai trocando o protocolo, a chance de você responder é menor. Você faz sempre o melhor protocolo inicialmente. Mas se a paciente não responde a esse protocolo, aí você troca por uma segunda linha. Você troca por um segundo tipo de protocolo de quimioterapia. Só que a chance de a paciente responder a esse segundo tipo de quimioterapia é menor do que o primeiro tipo. Então, a paciente responder a quimioterapia à base de platina, carboplatina e cisplatina, é o primeiro passo no tratamento do câncer de ovário epitelial seroso. Vamos ver aqui perguntas. Niraparib é usado após 6 ciclos de químio. A Mayara pergunta também. Uma das drogas de manutenção, né? De inibidor de enzima PARP, que depois que você completa a quimioterapia, você utiliza. O olaparib também. Pode falar. Doutora, vou te perguntar assim, então, vamos lá agora, para outro esclarecimento em relação a essas drogas-alvo aí. Algumas farmacêuticas nos últimos anos lançaram isso como opção aí, né? Como uma opção aí para o tratamento, para a manutenção deste tratamento. Então a gente tem niraparib, olaparib, rucaparib, etc. Todos eles são iguais? É o mesmo medicamento disponível ou cada um tem uma característica específica e aí essas características específicas atendem essas pacientes também com as necessidades específicas? Veja, aqui eu não estou com nenhum conflito de interesses, primeiramente, eu acho que é bom eu ressaltar isso, né? Boa. Isso é bem importante. Então, assim, as drogas, tanto o olaparib, o rucaparib e o veliparib, eles são drogas da mesma classe. Se é da mesma classe, é o mesmo mecanismo de ação. Então, existem algumas nuances relacionadas à facilidade de dose para tomada
e de toxicidade também. É aí que a indústria joga os dados para a gente manter um mecanismo de escolha com qual droga a gente vai atuar. Mas eu não vejo problema de uma paciente usar o olaparib ao invés de niraparib ou rucaparib. Os estudos, eles vão falar assim, veja bem, para pacientes que têm o BSTA melhor usar o rucaparib de manutenção. São dados muito pontuais e específicos. Mas, de modo geral, se a paciente tem como ter acesso a um desses inibidores na indicação correta, não é a primeira opção. Nenhum deles é utilizado como primeiro tratamento. Descobri que eu estou com câncer de ovário epitelial seroso. Vou te dar rucaparib ou olaparib. Tá errado, você vai fazer quimioterapia. Não tem nenhum desses inibidores que substitui a quimio. Depois da quimio é que os dados são de discussão para se ver qual é o melhor para se usar em cada opção, em relação às doses, a facilidade de tomada, comprimidos, um pode dar mais anemia, outro mais toxicidade gastrointestinal. Então, a indústria, óbvio, ela vai jogar com esses dados para atrair a venda, né? Nós, como médicos, vamos nos basear nos dados científicos e nas indicações e no perfil do paciente para fazer. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu prescrevi olaparib era de 50 miligramas. O paciente tomava 400 miligramas de 12 em 12. Isso dá 16 cápsulas por dia. Essa paciente minha está viva, está muito bem por sinal. E depois, quando saiu o olaparib de 150 miligramas, ela está tomando 2 de 12 em 12. Olha como mudou a vida dela. Ao invés de tomar 16 cápsulas por dia, ela está tomando 4. Então, modernizou, melhorou a apresentação da medicação. Então, são dados e pontos específicos, tá? E isso vai muito da expertise, da experiência de cada oncologista clínico naquilo que ele estudou melhor para propor para aquele paciente em específico, tá? Mas basicamente isso. Perfeito. Doutora, eu acho, bom, se você tiver alguma colocação para a gente encerrar esse bate-papo aqui, você pode ficar à vontade para fazer. Eu, da minha parte, só tenho a agradecer mais uma vez a sua aula aqui, né? Você, mais uma vez, vem explicando com clareza, de maneira bem didática, bem objetiva. Então, é isso, sim. Peço para as pessoas que não seguem a doutora Ana Paula, pode seguir a Neoncologia. Obrigada. Enfim, tem muita informação e muito obrigado por mais uma vez dar essa aula. Assim. Se alguém tiver dúvida também pode mandar aqui nos comentários que a gente conversa aí. Eu agradeço muito a oportunidade. Sempre, eu já tinha dito isso da outra vez, é um tema que sempre me instigou muito desde a minha formação. Eu vi muitas, mesmo sendo uma doença de pacientes na menopausa, eu acabei tendo, eu acredito que o privilégio, é meio estranho dizer isso, mas de ver muitas pacientes jovens, abaixo até de 30 anos, com câncer de ovário epitelial, e é uma experiência assim que não sei como mensurar em relação ao meu aprendizado com isso. E eu gosto muito desse tema, então eu trabalho muito para que eu possa oferecer sempre o melhor, buscando a ciência como base, que é o que nos norteia. Tirando isso, nós temos naquilo que as pessoas acreditam, que eu acho que não dá para tirar todo um suporte, né? Religioso, ou não sei como definir aqui, para não criar nenhum tipo de conflito. Quanto à questão do câncer de ovário em si, eu acho que hoje 3 termos são muito importantes, 4 na verdade. Tentar encontrar um caminho de rastreamento, que é o que a gente não tem, infelizmente. Medidas preventivas baseadas aí em busca de você ir no ginecologista, pelo menos uma vez por ano. Parece pouco, mas não é. Não foi suficiente para muitas pacientes, eu sei disso, mas ainda é um caminho saudável, né? Que é um caminho que você tem que valorizar muito as suas queixas, não desvalorizar, né? Principalmente
em busca de pronto-socorro e emergência, é difícil, tente ir em consultórios, marcar consultas com médicos, ter o diagnóstico mais precoce possível para a chance de cura. Isso depende da valorização realmente desses sintomas e que a gente possa estar avançando cada vez mais no tratamento, que a ciência possa trazer mais drogas, associação de drogas. Estudos estão aí, a gente sabe que às vezes os ganhos são pequenos, mas é a partir deles que a gente tem algum nível de esperança com aquilo que a gente não tinha previamente nada. Eu agradeço de novo, Fernando. Eu agradeço. Uma colocação importantíssima aqui no finalzinho, a Mari Cansado, que é a próxima convidada, a próxima pessoa que eu vou conversar aqui às 8 horas. Ela falou assim, estou de olaparib atualmente há 3 anos com 300 miligramas 2 vezes por dia. Bem aquilo que você tinha falado, né? Então, isso oferece também uma qualidade, né, de vida para paciente. Com certeza. Ela deve informar bastante coisa interessante sobre o estudo do Paola, que foi aceito na ANS agora a implementação do olaparib com bevacizumab, que acho que é um ganho bem importante. Exatamente. Muito obrigado. E que, enfim, que bom, né? Assim, só para fechar mesmo agora. Que bom que a gente tem profissionais como você, assim, que falam tranquilamente, que explicam. É um privilégio para a gente, assim. Com certeza os pacientes também agradecem a sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição quando precisar, tá bom? Obrigado, doutora. Semana. Boa noite. É.